Bem-vindos de volta ao segundo workshop de inovação, Ponte entre você e o futuro. Vamos então dar início às palestras no período da tarde. E vamos começar com o mestre Sérgio Dulcini, agora doutorando, Sérgio Dulcini. O Sérgio é engenheiro de materiais, ele tem experiência em materiais não metálicos, já trabalhou com consultoria técnica, administração de empresas e avaliação de projetos. Aqui hoje à tarde ele vai contar um pouco para a gente a sua experiência pessoal e sua trajetória com o empreendedorismo. Vamos então aplaudir e receber o Sérgio. Todos estão me ouvindo? Ok. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Ernesto, a Elson Longo, pelo convite, para dar essa palestra. Agradecer também a todos os envolvidos no evento. Deixa eu desligar. Esse tipo de iniciativa é excelente para profissionais que pretendem empreender no mercado não tradicionais, pois precisam de competências adicionais àquelas que vocês já têm desenvolvidas. Ter acesso a palestrantes em São Carlos, um centro de tecnologia com uma multiplicidade de conhecimento é muito importante. Vão agregar muita coisa para vocês. Finalizando, agradeço a todos que vieram aqui me ouvir. Só mais uma informação sobre o meu currículo que eu acho que é interessante. Desenvolver produtos, lançar esses produtos, conquistar o mercado, os clientes se interessarem por esses produtos, crescer no mercado, estruturar uma empresa em função de um estado burocrático, tributário, com custos complicados, chamar a atenção de uma multinacional para esses produtos, para esse mercado, avaliar essa empresa, negociar, trazer investimentos, passar por processo de due diligence, vender essa empresa para uma empresa internacional, participar da sua estruturação. Esse é um processo muito longo, muito complexo. Eu fiz isso 2 vezes. Então eu tentei buscar na literatura, que é muito vasta, informações que pudessem ser úteis para vocês nesse estágio. Então eu estou pegando um pouco do meu conhecimento, com informações da literatura, e espero que eu agregue alguma coisa para vocês, porque o tema empreender com tecnologia abrange 2 conceitos: o uso da tecnologia na gestão do empreendimento e o uso da tecnologia no desenvolvimento do produto. Há muitas discussões em relação a fronteiras do conceito de tecnologia. Para mim, se a gente visualizar o gráfico aqui, eu tenho essa visão. A parte de cima do gráfico é o estado da arte, se você pensar no eixo Y como conhecimento e o eixo X no tempo. A responsabilidade do estado da arte é da universidade. Não importa se vai dar resultados práticos, o que importa é somar mais uma peça nesse quebra-cabeça. A parte lá embaixo, no eixo Y, ela está relacionada com as tecnologias tradicionais, maduras. Uma pessoa vai montar uma padaria, um açougue, um comércio, uma indústria já muito bem estabelecida. Uma tecnologia que pode ser tradicional fora do Brasil, pode ser que aqui no Brasil não seja tradicional ainda. Então, esse espaço entre o estado da arte e o uso da aplicação no mercado, usar a tecnologia é saber compor uma cesta de informações que tenham um resultado significativo no mercado. Entendendo um pouco o espaço dessa tecnologia, é importante primeiro entender se você é um sócio ou um líder de projeto. Existe uma diferença aí. Quando você é sócio de um projeto, você envolve risco.
dinheiro, tempo, investimento. Quando você é líder do projeto, o seu sucesso, o seu fracasso vai repercutir no investidor. Muitas vezes o sócio, além de ser um investidor, ele é o líder do projeto também. Nós vamos discutir esse ponto. O que o líder tem que fazer de necessidade para que tenha sucesso no uso de tecnologias para o mercado? Ok, todo investidor, todo líder de projeto, todo sócio, ele busca sucesso. Isso é fato. Então, quando a gente fala de fracasso, ninguém quer falar sobre fracasso. Desculpa. E eu vou começar justamente por um fracasso. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver milhões de empresas fracassadas. Mas tem uma especial que eu gosto. Eu até poderia falar aqui sobre o fracasso do Eike Batista, mas como envolve política, economia, vamos deixar isso de lado, né? Não é só má gestão. O problema ali é mais embaixo. Uma empresa chamada Webvan, não sei se vocês já ouviram falar. Essa empresa, o fundador dela foi Luiz Border, proprietário das empresas Border, uma rede de livrarias no Vale do Silício. Ok, já começa o local onde teve diversas grandes empresas atuando. Vocês conhecem diversas dela.com. Ele teve uma ideia de competir com os supermercados. Qual foi a ideia dele? Ter um grande centro de distribuição, vendas online, não teria custos de pessoal e de localização e poderia entregar essas compras rapidamente em suas casas. Eles começaram esse investimento no dia 2/6 de 1999. Software poderosos, desenvolvimento extremamente caro. Imagina que um pedido online teria que ser montado rapidamente, numa sequência certa. Uma pessoa comprou fruta, verdura, ovos, mais detergente, sabão em pó, carne. Isso tinha que ser pesado, endereçado por 7.000 quilômetros de esteira, para que o operador colocasse em caixas e dentro de uma determinada quantidade de horas tinha que estar na casa dessa pessoa. Revolucionário. Uma mistura de empreendimento civil com engenharia de software. No primeiro mês eles faturaram $400 mil. Um mês depois, no dia 8/7, conseguiram $1 bilhão. Iniciaram suas transações em Dallas, tentaram abrir em Chicago, Washington, tinha um business plan robusto. Em 2 anos eles perderam 1,2 bilhão. Jogaram fora, torraram. Ou seja, dinheiro é fundamental, mas tem que saber usar. Um business plan é muito importante. É o início de uma operação. Você liga o carro com um business plan, mas você não dirige o carro com um business plan. Você precisa, não é uma ferramenta operacional. Você precisa entender como é que você vai agir, quais são os indicadores. Mesmo com a experiência do criador e um bom plano de negócios, eles não mediram os resultados, não avaliaram o mercado. Não havia competência interna dentro da empresa para aprender com os erros. E nem flexibilidade para mudar as estratégias. Conclusão é o que está aí em sua visão. É o que vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, se você pensa em sucesso, você pensa em êxito. Uma consequência positiva, um resultado feliz. Só que antes de conversar sobre o êxito, sobre o sucesso, que tem muita exploração na mídia, a gente precisa entender um pouquinho por que o empreendedor, principalmente no Brasil, ele quer empreender. Alguns pontos são frágeis nessa decisão. Muitas delas é status social. Outras é ganhar mais.
ser livre, tem medo de arranjar um emprego, ou procurar um emprego, ou ganhar pouco no emprego. Um verdadeiro líder gosta de assumir riscos. Ele é baseado em valores. Entender muito bem o status atual e movimentar-se quando necessário. É mais ou menos, se vocês pudessem visualizar, um empreendedor é aquele que enxerga uma fortuna em cima de um morro, só que ele sabe que se subir aquele morro ele pode quebrar a perna. E ele olha do lado e fala, pô, minha situação aqui é muito boa, por que eu vou mudar daqui? Mas um líder sabe que se ele ficar parado, ou o mercado come ele, ou ele vai perder espaço. Então ele sabe que tem que tentar subir um morro sem quebrar a perna. Em relação a vocês que são jovens, entraram na faculdade, estão fazendo pós-graduação e têm interesse, pode ser que vocês acreditem que o sucesso de ter entrado ou ter feito uma pós-graduação, participado de uma empresa júnior, inovado em algum produto, seja suficiente para poder entrar num projeto de empreendedorismo. Eu vou dizer para vocês que não. A metodologia, a forma é outra. Vocês precisam aprender uma forma diferente. Antes de avançarmos nesse tópico, vamos falar um pouquinho de startups. Tudo imagina que uma startup são gente jovem, com conceitos disruptivos, que é uma palavra da moda, tem vigor, tem pique, vai revolucionar e vai para frente. A Kaufman Foundation tem uma pesquisa com as 500 mais bem-sucedidas startups. A média de idade é de 40 anos. E a média de idade acima de 55 tem o dobro de sucesso da faixa etária de 20 a 34. Tá, o que eu estou dizendo não é para desanimar ninguém. Muito pelo contrário. Busque conhecimento com as pessoas que estão do seu lado. Vocês têm que agregar o máximo possível de experiência das pessoas que estão em sua volta. Aqui em São Carlos é um centro fantástico. Você pode conversar com tecnologia sobre diversas pessoas. Se você pegar o carro e ir para São Paulo, 250 quilômetros daqui, você tem um universo de pessoas na área de negócios que pode dar milhares de informações para vocês. E é custo zero. Eles vão ter o maior prazer de ensinar diversas skills que vocês não têm, que é importante ter. Se isolar não preencher as lacunas de um projeto, pode significar dificuldades imperdoáveis pelo mercado. Então, combinar que expertise é muito inovador. Eu vou apresentar um caso muito interessante sobre engenharia reversa. Vocês já ouviram falar em engenharia reversa. Só que essa engenharia reversa é um pouco diferente. Ela partiu de um projeto do MIT, com uma empresa chamada GRIT. Na verdade, ela é o desenvolvimento de uma cadeira de rodas que é Leverage Freedom Chair, cadeira de rodas com alavancas. Uma cadeira de roda nos Estados Unidos custa de $3.000 a $5.000, porque ela é semi-motorizada. Ela é por base de engrenagens. Só que 70% dos usuários de cadeira de rodas em países emergentes usam na terra. Então você tem que ter o quê? Custos compatíveis com as empresas sem fins lucrativos que doam essas cadeiras de rodas. Então a meta qual que é? Você ter abaixo de $350, conseguir andar mais de 3 quilômetros por dia na terra, conseguir fazer manobras em locais pequenos, com portas pequenas, e eles foram desenvolver uma sistemática de produção dessas cadeiras de rodas com engrenagens, com alavancas, que permitiu ter um custo baixo e resolver o problema de países emergentes. Então, o que essas empresas multinacionais estão aprendendo? Eu
não transfiram conhecimento de um país desenvolvido para um país desenvolvido. Eu estudo o mercado, foi o que a Gillette fez na Índia também. Estudo o mercado, dou uma nova solução, e essa solução conquista o mercado e eu agrego outros índices e levo de novo para os países desenvolvidos, com uma competitividade muito maior. Então, pensem no mercado que vocês vão atuar. Pode ser que a solução que vocês têm nesse mercado aqui seja interessante para mercados fora do Brasil. Agora, o mecanismo de inovação. Vamos tratar um pouquinho sobre mecanismos de inovação. Esses 4 itens são característicos de um processo normal de uma empresa de tecnologia. Colaboração com fornecedores, equipes diversificadas, ferramentas de análise e gestão comportamental. A minha ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre gestão comportamental, que vocês vão ver que o sucesso de uma empresa está nos seus líderes e como eles atuam. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto chamado Lake Nona. Esse aí foi um sistema, essa empresa Tavistock, não consigo nem pronunciar direito esse negócio. Ela é uma incorporadora, uma real estate, que resolveu montar perto de Orlando uma estrutura focada na área de tecnologia, ambiental, economicamente viável, onde os profissionais que ali morariam seriam responsáveis não só por desenvolver o local, como desenvolver empregos e gerar recursos. Então, eles construíram um campus com 260 hectares, uma região com 1.113 hectares, com área imobiliária, esporte, lazer. As pessoas iam morar ali, trabalhar ali e desenvolver produtos, processos e novos empregos naquela região. Nas redondezas de Orlando, na Flórida. Deu tanto sucesso que hoje estão com 3.500 hectares de área. Totalmente privado. E ali os pesquisadores trabalham, principalmente na área de saúde, desenvolvendo produtos para a área de saúde. O que acontece com esse exemplo que eu quero descrever é o que a gente chama de transsetoriais. Ali você tem engenheiros de software, desenvolvedores de software, área imobiliária, construção, área médica. Você tem diversas disciplinas conversando sobre o mesmo produto. É diferente se você tem vários fornecedores e você comanda que essas pessoas façam alguma coisa. Não, você traz essas pessoas para o mesmo nicho e explica para elas onde você quer chegar, qual é a visão, quais são os seus valores. É um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar. Só que muitas pessoas aqui serão líderes de projetos transsetoriais. E muitos serão sócios de empresa que precisam ter conhecimento diverso, outros skills, porque um empreendedor, ele é um micro-exército, ele é um exército de um homem só. Não sei se vocês já ouviram falar daquele programa Exército de um Homem Só. Ele tem que fazer tudo. Se ele não fizer tudo, ele morre. O empreendedor é mais ou menos isso. Custo, legislação, tributação, relacionamento com funcionários. Hoje, se você entrar numa empresa, você vai encontrar diversos problemas de relacionamento com funcionários, com o seu patrão. Devia ser assim, devia ser assado. Quando você vira um empreendedor, você vai receber a mesma crítica. E você vai ver quanto difícil é conseguir atender as demandas. Dessa questão comportamental, 4 pontos são muito importantes na área de tecnologia, que é a base da transsetorial.
A primeira é uma visão adaptável. A segunda é segurança psicológica. Terceiro, compartilhamento de expertises. E o quarto são processos de execução baseado em aprendizado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses quatro. A visão adaptável tem um livro de administração, vantagens competitivas, construindo vantagens competitivas, de Batman e Snell, que ele explica o que é visão e o que é visão empresarial. Visão é uma imagem mental da sua empresa no futuro, de tal forma que ela seja possível. E a visão estratégica é a estrutura de longo prazo que você usa para poder chegar nesse resultado. A visão pode mudar, os valores não. O que sustenta os inúmeros projetos, tanto de empresas grandes quanto de empresas pequenas, são os valores. Aqui eu posso exemplificar um pouquinho com a minha primeira empresa. Éramos 4 sócios, montamos uma empresa na área de master batch compostos termoplásticos, inovamos com plásticos condutivos, semicondutivos, antistáticos, anti-chama, auxiliares de processo. Nós entramos com todos os produtos no mercado. Foi uma inovação. Crescemos muito e uma empresa americana conheceu a gente e, no final das contas, vendemos a nossa parte. Por que nós vendemos? Porque uma joint venture não seria bom para nós e uma aquisição parcial poderia, em pouco tempo, nós ficaríamos muito pequenos. Então, quais eram os nossos valores? Nossos valores eram continuar desenvolvendo compostos no mercado brasileiro, conseguir entrar com mais recursos, melhores máquinas, e resolvemos vender a empresa. Tivemos lucro, graças a Deus, mas nós não ficamos presos ao ego. Ou seja, quais são os seus valores num processo? E o líder tem que motivar a equipe. O pensamento do líder tem que ser com aquele líder que tem uma visão inabalada. Esse processo é um pouco retrógrado. O líder tem que estar preparado para trabalhar com modificações. Se vocês querem entrar num processo, vocês têm que aprender a se adaptar. O líder sempre usa os princípios básicos de projeto para manter e transmitir à equipe a visão, evitando conflitos, ceticismo, desânimo. É o que a gente viu lá na Grid, o sucesso, e na WebVan, o fracasso. Porque as mudanças que eram para ter sido feitas não foram feitas no meio do caminho. Por exemplo, o ticket da WebVan era de $72. Hoje, as empresas de entrega entregam cobrando uma taxa. Porque o que acontece com o cliente que compra? Ele vai comprar sem compromisso, ele vai pagar $70, $50 de um ticket. E os custos de transporte, você vai assumir isso? Se você passar a informação de que ele tem que pagar por esse transporte, o ticket médio vai aumentar. E se o teu ticket médio aumenta, o teu ganho aumenta. Se você está no mercado supermercado, que nós estamos falando de 2 a 5% de margem de lucro, se você bobear no sistema de entregas, você matou a empresa. É o que aconteceu na WebVan. Faturavam 200 milhões, mas gastavam 500. Ou seja, torraram totalmente o dinheiro com um fluxo de caixa operacional. Aqui no Brasil é muito complicado. Se você vai montar uma empresa, você tem que tomar muito cuidado com a legislação. Porque aquele recurso que você tem para iniciar um processo, dependendo da legislação, Anvisa, ICMS, qualquer outra coisa, você pode gastar todos os seus recursos apenas com a expectativa de que essas certificações saiam. Então, diversas empresas já quebraram por causa disso. Falar sobre visão adaptável, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu no Chile. Não sei se vocês lembram disso.
O que aconteceu no Chile foi que 33 mineiros ficaram presos a 700 metros de profundidade. Ok. André Sougarret, que foi líder do projeto, tinha quais valores importantes? Compaixão, comprometimento com os mineiros, com suas famílias, com a sociedade e inovação. Qual que era a visão dele? Trazer os mineiros vivos. E se isso não acontecesse? E se no meio do caminho a equipe dele começasse a ficar desestimulada porque ia descobrir que eles estavam mortos? Então a segunda visão qual que era? Trazer os corpos para as famílias. Você tinha que manter sua equipe focada. A sua equipe pensando em resolver o problema. Pensando em resolver o problema o mais rápido possível. Foram 70 dias, eles inovaram no processo de resgate. Imagina você mandar uma sonda a 700 metros de profundidade num buraquinho que eu não sei se era menor do que esse espaço que nós temos aqui. Ou seja, tinha muito know-how, muito conhecimento para resolver esse problema. A realidade de um empreendedor na área de tecnologia, no Brasil, precisa estar preparado para todas essas mudanças. Num outro caso que eu tive uma passagem de investimento, de participação numa indústria de cosméticos dermatológicos, a permanência da visão inicial não deixou que o processo seguisse de uma maneira satisfatória. Além disso, certificações de Anvisa, principalmente para a indústria de cosmético, não sei se vocês conhecem, mas você tem 4 graus. Grau 2 é um grau onde você precisa de uma certificação de eficácia, mostrando a eficácia do produto. Ele pode ser feito via laboratorial ou testes em humanos. Esses testes em humanos, mais o relatório, mais a certificação da Anvisa, pode levar de 1 a 2 anos. Que é um negócio muito complexo. Então você tem que entender se vale a pena continuar nesse caminho. Se você não tem tecnologia já desenvolvida e outros nichos de mercado que são interessantes para esse mesmo produto. Se eu não consigo vender para essa pessoa, eu consigo vender para outra pessoa. Que você não pode ficar, não, vou bater martelo sempre, vou tentar esse mercado, se eu não conseguir, eu fracasso, mas eu vou conseguir, eu vou ficar insistindo nisso. Não, o que é importante numa empresa é que ela sobreviva. Lembre-se, uma empresa é orgânica desde o dia que ela nasceu no papel. Ela sente influências do mercado, temperatura, pressão, governo. Então é muito importante você entender exatamente o que o mercado está querendo. Tem alguns sistemas de análise que são bastante interessantes, como o Value Proposition Design. Você pode usar esse tipo de conceito para desenhar o mercado que o seu produto vai acessar, entender se realmente aquilo que você acredita é válido, se aquilo que as pessoas estão querendo realmente é aquilo que você está oferecendo. A pior coisa que existe é você ter uma ideia que achar que é muito, muito boa, mas o mercado não quer comprar. Para você ter uma ideia, 9 de 10 startups de tecnologia nos Estados Unidos quebram porque os produtos não são interessantes para o mercado. Pode ser uma coisa muito legal que você acha, mas o mercado é comprador disso. A tecnologia está aí. Não só aquilo que você faz, como aquilo que você pegou em outros lugares, agregou para poder comercializar. A promoção da segurança psicológica, ela é muito importante. No Brasil é um pouco complicado isso, porque quando você fala em contratos de confidencialidade, parece que a outra pessoa se sente como se estivesse duvidando dela. Mas contrato de confidencialidade é uma coisa normal. Simplesmente você está resguardando algum tipo de informação que você tem interesse em usar. Isso lá fora é muito, muito comum, você fazer esse tipo de contrato. E para você ver como segurança é um negócio muito interessante,
Na década de 90, durante a existência da Mixing, foi a minha primeira empresa, aqui em São Carlos nós tivemos um projeto junto com o NUMA da USP, que chamava Projeto Virtec, Virtual Technology, junto com o professor Carlos Bremer. Ele não está mais na USP. Agora ele está nos Estados Unidos, ele é sócio de uma consultoria, está muito bem. Mas a ideia qual que era? Era reunir 9 empresas em São Carlos, cada um com a sua expertise, e oferecer um produto onde a combinação delas pudesse atender um determinado mercado. Bem, o que lá fora é possível, onde um grupo de empresas assumir responsabilidades do lucro, de compliances e outras coisas, aqui no Brasil você não consegue isso. Então, assim, uma ideia maravilhosa na década de 90, inovadora, que era reunir essas empresas para atender mercados mais sofisticados. Então, nós tínhamos eletrônica, plásticos, nós tínhamos atendimento técnico, nós tínhamos borracha, nós tínhamos uma série de expertises que podia oferecer produtos altamente sofisticados. Mas o Estado brasileiro enxerga que só um CNPJ é responsável por tudo. Você não consegue dar garantia aos outros parceiros de que eles receberão parte dos lucros sem ter que declarar os impostos novamente. Porque senão seria tributação em cima de tributação e nunca teríamos lucro suficiente para competir com uma multinacional. Então esse projeto acabou morrendo depois de 1 ano porque nós não conseguimos mudar a legislação. Foi uma coisa muito triste. Quando os sócios ou líderes do projeto dominam muito um assunto, às vezes as atividades interessantes para detalhar e transmitir aos colaboradores são menosprezadas. Isso é uma coisa muito comum também. Você sabe muito sobre o assunto, mas você não tem paciência de conversar com a sua equipe. Você tem uma equipe de um homem só, ou 2, 3, 4, 5, não importa. Vocês têm que ter paciência, sentar, conversar com eles, fazer reuniões. As empresas que acreditam que não precisam fazer reuniões, que cada um faz a sua parte e vamos, no final das contas, vai dar tudo certo, não dá certo. Tem que ter paciência. Na Mix a gente ficava um dia conversando, o dia inteiro conversando, resolvendo o problema, conversando, saía dali, passava as informações para os colaboradores, eles tinham certeza do que eles iam fazer. Vocês podem ter clientes onde o teu produto faz parte de um outro produto. Você vai desenvolver um software para alguém que demora muito para fazer alguma coisa. Você não tem paciência, porque o seu sistema é fazer o software, testar, receber o retorno, o feedback disso. Aí você pega alguém que está na área civil, na construção civil, como é que fica? Ele tem que entregar uma coisa perfeita, na primeira, não pode ter recall. Então, saber dialogar com empresas diferentes, com pessoas diferentes, é muito importante. O Watercube é um exemplo disso daí. Quando um pool de empresas venceu o processo, eles foram inovadores em relação a todos os quesitos. Nós estamos falando de 20 diferentes disciplinas em 4 países. Montaram equipes bilíngues para poder conversar sobre o projeto e resolver, porque ele foi muito inovador. Envolveu materiais, estrutura, software, sistema de montagem. Então esse diálogo face a face com o teu cliente, com a tua equipe é muito importante. Se você não discutir as coisas, se você não transmitir as informações, não vai funcionar. E eles terminaram o projeto 6 meses antes da entrega e ganharam o prêmio. Esse foi um projeto entre a China e a Austrália. Então, promover reuniões não é tempo perdido. Às vezes a gente acha que não precisa, mas precisa. Precisa ter diálogo. Uma outra coisa muito importante é que as empresas não costumam investir na área de tecnologia. O que elas investem é na área comercial. Produção, área
apresentação, numa feira, com qualquer coisa assim. E tecnologia é muito importante. Se você vai para a área de tecnologia, você tem que ter tecnologia. Não adianta ter uma tecnologia só inicial. E é impressionante como a área comercial e a área de desenvolvimento não se entendem. Quem tem empresa deve saber isso daí. Porque a velocidade da área comercial é uma, desenvolvimento de produto é outra. Desenvolvimento de produto tem que certificar, tem que homologar, tem que ter certeza que vai funcionar, tem que passar por toda a legislação. Vendas, eles querem entregar, porque o concorrente está batendo na porta, o mercado está mudando. E na Mesh, em São Paulo, o que nós fizemos foi montar uma estrutura laboratorial que fosse idêntica à produção. Ou seja, nós não montamos uma estrutura laboratorial à parte, como se fosse uma coisa, uma caixinha preta, que entra as informações, mas não sabe como é que sai. Nós montamos de tal forma que ela fazia como se fosse um apêndice do processo produtivo. Então, a área comercial participava dos projetos de desenvolvimento e o desenvolvimento participava da vida da comercial. Ou seja, nós reduzimos enormemente o processo de transferência de informações. Tá? Isso é interessante porque eu queria explicar. Eu vou entrar depois nesse. Não sei se vocês já ouviram falar num poema que tem origem no janaísmo, no budismo, que é dos cegos que encontram um elefante. Ok, 6 cegos encontram um elefante. E cada um se posicionou num lugar. Então, um foi na parte de trás do elefante e falou assim, ó, o elefante parece um muro. O outro pegou o marfim e falou, não, o elefante parece uma lança. O outro foi no rabo e falou, não, o elefante parece uma cobra. Bem, qual que é o resultado disso? Todos falam a verdade nas suas interpretações, mas todos estão errados em relação ao todo. Então, vocês vão passar por isso também. A visão de vocês, em função da sua expertise, vai dar uma informação para vocês de que você está certo. Será que é verdade em relação ao que vocês querem fazer? Qual o objetivo que vocês querem? Qual o mercado que vocês estão indo? Então significa que você tem que ter tarefas baseadas em aprendizado. Isso é muito importante. A experiência da Tecnoserve no Haiti, eles montaram uma empresa chamada Haiti Hope. Na montagem, na reconstrução do Haiti, havia muitos produtores de manga, mas isso era desperdiçado. Então eles fizeram um acordo com os sindicatos para promover a venda dessas mangas. O resultado é que os sindicatos que estavam coordenando esse projeto não passavam os recursos recebidos das exportações e nem ensinavam os agricultores a desenvolver esse trabalho de melhoria. O que eles fizeram, a Tecnoserve? Eles reestruturaram o processo, aprenderam como funciona a sistemática deles, recombinaram, montaram pequenas empresas com um número limitado de fazendeiros, ensinaram esses fazendeiros e promoveram a venda desses produtos fora do mercado. Então, atualmente no Haiti, você tem 9 milhões de dólares de investimento, mais de 260 empresas que reúnem fazendeiros
mais de 25 mil fazendeiros participando e 94% dessas empresas dão lucro. Ou seja, entenderam. Se fosse no Brasil ia ser pior, porque aqui tem 15 mil sindicatos, né? Então lá só tinha um, né? E o que é importante é usar algumas ferramentas para vocês poderem avaliar se vocês estão sendo honestos com vocês mesmos. Existe um método, que eu acho que é o melhor método que existe, chama Teoria das Restrições. Ela foi desenvolvida por um físico israelense chamado Eliyahu Goldratt. Ele desenvolveu essa tecnologia para ter certeza de qual é a forma de encontrar aquilo que é o gargalo da sua empresa ou do seu projeto. Esse gargalo ele pode ser tanto físico quanto mental. E um verdadeiro líder ele vai descobrir se aquilo que você está fazendo é uma crença sua ou se é realmente um fato que precisa ser mudado. Então, essa técnica, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, se chama Teoria das Restrições. Ela permite que você faça avaliações lógicas do comportamento em uma determinada área ou comportamento de um determinado projeto. Isso vai te dar informações que muitas vezes vocês vão ficar chocados. E mais para frente, a hora que vocês tiverem um projeto andando, recursos, isso dá muito bem um sistema, um software que chama Critical Chain, que é exatamente um software de gestão que analisa os pontos críticos, os gargalos de todos os projetos. Porque o que mais mata projeto dentro de uma indústria é o multitasking. Quando você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, prometendo datas, usando mesmos equipamentos, usando mesmas pessoas. O que a gente chama isso aí de recursos. Pessoas e equipamentos são recursos. Um equipamento não tem 48 horas por dia e nem as pessoas têm mais do que 8 ou 10 horas por dia. Então você tem que saber usar esses recursos dentro de vários projetos. Então essas duas ferramentas, mais o Value Proposition Design, te dá uma condição muito boa para poder entender como usar todas as informações locais aqui em São Carlos, fora de São Carlos, para desenvolver um projeto para o PIP, que é o que vocês vão buscar, de tal forma que os avaliadores do PIP entendam que você conhece a nomenclatura, você conhece o vocabulário de um business plan, você está convencendo eles de que é possível reproduzir na prática aquilo que você está oferecendo. E mais uma recomendação, finalizando, eu não sei se já deu tempo, se eu estou muito longe, mas é lerem um pouquinho sobre uma metodologia chamada Spin Selling, que foi desenvolvido por um norte-americano, que também, durante 12 anos, visitou mais de 35 mil, acompanhou mais de 35 mil visitas comerciais. Ou seja, a equipe dele participou em conjunto com outros vendedores de multinacionais. Qual é o comportamento do cliente e do vendedor? Nós estamos falando de 35 mil visitas, 12 anos de trabalho. Então, assim, esse livro é muito bom para quem quer trabalhar no processo de vender produtos tecnológicos. Porque produto tecnológico não é uma venda simples. Você tem que visitar o cliente, conversar com ele, demonstrar, transformar ele num parceiro, e assim, dessa forma, ele vai entender o que você está vendendo e vai comprar o seu produto. Que a gente chama que não é uma venda pequena, é uma venda grande. Tá, e assim eu finalizo, deixo vocês aí para perguntas, que é o que eu tinha para falar hoje, tá bom? Obrigado, Sérgio. Bom, dúvidas, pessoal? Quem tiver questões aí, levanta a mão, eu vou atrás. Alguma questão?
Oi. Oi. Opa. Na verdade, é mais que uma curiosidade mesmo, que eu achei engraçado, até anotei que você comentou da visão adaptativa, né? Eu queria saber, talvez como recomendação, sugestão, não sei. Vamos supor que a gente tem uma ideia muito boa, mas o mercado não está preparado para comprar, não porque a ideia não é boa, mas porque eu não soube mostrar esse valor. Que sugestão você daria ao que a gente pode recorrer antes da gente começar a se duvidar? Por exemplo, alguma parceria? Que caminho a gente pode percorrer antes da gente começar a falar, não, tem que mudar o jogo e então se adaptar, para não entregar tanto, porque a gente é relutante, né? Essa pergunta é muito boa, porque ela muitas vezes parte de uma crença de que a sua informação é uma informação muito preciosa e você normalmente não abre com ninguém. Que é o medo de falar porque vai ser roubado. Então, assim, tem muitas pessoas muito idôneas, competentes aí, que se você pode conversar abertamente, sem problema nenhum, ela vai te recomendar diversas coisas. Então, esse medo de, poxa vida, eu não vou falar isso com ninguém, ok, procure conhecer quem é a pessoa, conversar com ela, criar uma intimidade, entender os valores dela. Mas, sim, tem muita gente boa, com muita experiência nesse eixo São Paulo, São Carlos. E técnicas como o Value Proposition Design é um roteiro muito bom para você poder entender, ok, como é que eu estou pensando. Você vai indo no campo, conversa com as pessoas, você vai ter uma resposta delas em relação àquilo que você está pensando e você vai estruturando a verdade, na verdade. Então, pode ser que você tenha uma aplicação ruim, mas a sua tecnologia pode servir para um outro lugar. Ou está errando na comercialização, na confecção do produto, na forma de pôr ele no mercado. O que eu mais fiz até hoje foi desenvolver produto. Então, só desenvolve produto se você vai ao mercado, conversa com as pessoas e pega informação. Desenvolver um produto na bancada e querer levar ele pronto, a chance de erro é muito grande. Então não tem que ter medo de conversar com o mercado. Esse que é o caminho mesmo. Não pode ter medo de conversar com o mercado. A gente só se questiona e começa a adaptar a visão depois que o mercado fala de volta com a gente. Então. Exatamente. Ok. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu acho que também está meio em cima já da hora, então. Obrigado mais uma vez.